Olá, pessoal, boa noite. Para quem for chegando aí, a gente vai começando aqui devagar para as pessoas irem se acomodando, entrando aí nos links que estão disponíveis, né? Essa é mais dos nossos programas aí, das quartas econômicas, em que a gente está procurando destrinchar aí assuntos candentes aí da economia, explicar um pouco, tentar ter uma linguagem bastante próxima, né, da militância de uma forma geral. Hoje a gente está com um convidado, Elias Jabbour, né? Ele é hoje um dos maiores especialistas em China no Brasil, tem uma visão bastante particular e bem fundamentada sobre a economia chinesa, sobre o modo de produção hoje na China. Ele é geógrafo, né, formado na USP, e hoje ele é professor lá na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e tem aí contribuído bastante com essas discussões sobre a China. Vai estar com a gente também, como toda semana, Marcelo Manzano, que é economista e é pesquisador da Unicamp, que vai aí ajudar e contribuir a gente aí com esse tema tão importante e que tem gerado tantas expectativas hoje aí dentro da esquerda e do mundo de uma forma geral. Marcelo, você quer pegar a bola aí? Opa! Vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, Canário. Boa noite, Elias. Prazer tê-lo aqui. A gente, nesse espaço, tem tentado aí trazer o debate econômico para dentro das diversas instâncias da sociedade, do partido, aqui, no caso, o núcleo do PT, Solano Trindade. E é muito bom tê-lo aqui, porque esse tema, né, da China e a sua maneira, a sua inserção no mundo aí nos últimos anos tem crescido muito, principalmente agora, no meio nesse pandemônio, dessa pandemia né, do Covid e as confusões todas, e apesar da crise econômica na qual estamos todos mergulhados, a China ganha ainda mais relevância do que já vinha tendo nos últimos anos, desde o começo do século XXI. E acho que você realmente tem se destacado aí como um analista desse modelo chinês, né, que é muito opaco para a gente, em geral, aqui na América Latina, no Ocidente, em geral, se fala pouco da China, há muito preconceito, há muito mal entendido. Então, acho que é uma boa oportunidade a gente investigar um pouco, trocar ideia com você a respeito dessa experiência chinesa. E, mais especificamente, você tem destacado aí um conceito, né, que você chama da nova economia do projetamento, inspirado na economia do projetamento lá do economista brasileiro Inácio Rangel, dos anos 50, que escreveu sobre isso. Acho que é uma ótima lembrança que você faz, resgatar esse conceito. Eu acho que era importante, então, talvez começar você explicando como que você vê o que você quer dizer com esse conceito em relação ao papel da China hoje, né? Acho que podíamos começar por aí. Então, primeiro, boa noite, agradecer ao Marcelo pelo convite, dar uma boa noite à militância do PT que está assistindo essa live, um abraço ao Canário também, e nós trocamos uma ideia antes da abertura oficial. O que acontece é o seguinte, eu tenho que ser muito honesto do ponto de vista intelectual e dizer o seguinte, eu não tô assim descobrindo a roda, sabe? Eu apenas de um tempo para cá, eu tenho me dedicado a perceber que algumas novas determinações dentro do processo de desenvolvimento da China, principalmente após o final de o pós-crise de 2008, né, que a China faz aquele pacote fiscal de 12% do PIB, quase 600 bilhões de dólares, né, e esse pacote, a forma como ele foi executado, me chamou a atenção para algumas determinações que para mim eram muito novas, naquela dinâmica de acumulação, tá? E eu fui começar a procurar dentro das teorias convencionais, que a gente estuda, que é o marxismo, o Keynes, Schumpeter e tal, e a China você consegue ver Marx, você consegue ver Schumpeter, você consegue chegar a Keynes, mas você não consegue, no atual estágio de desenvolvimento que eles alcançaram, não consegue ter uma visão do todo, vamos dizer assim,
a partir de uma única visão heterodoxa, vamos dizer assim. E eu fui ler, eu já tinha lido há um tempo atrás uma leitura muito complicada, um livro escrito para engenheiros, inclusive não foi, um livro de economia para engenheiros, em que o Rangel ele escreve numa linguagem muito própria, muito particular, complicada. Ninguém consegue ler esse livro direito, ou seja, é um livro muito complicado. Apesar de eu indicar a leitura para quem se interessa, evidente, né? Que é um livro chamado Elementos de Economia do Projetamento. E então, o que eu percebo ali? Eu percebo que o Rangel, do jeito dele, ele estava olhando para a União Soviética. Aliás, ele olhou para a reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, já não é mais o keynesianismo militarizado da Alemanha, vamos dizer assim, já é um keynesianismo de novo tipo no pós-Segunda Guerra Mundial, e ele também está olhando para a União Soviética, ou seja, estava tentando responder como que a matemática computadorizada que surgia na União Soviética foi fundamental para levar aquela cachorra ao espaço, a Laika, né? Então, está aí uma diferença do Rangel para outros pensadores, né, que enquanto um estava pensando no subdesenvolvimento, outro no atraso, outro no subimperialismo, na dependência, o Rangel estava ocupado em compreender esse fenômeno, vamos dizer assim. Por isso que ele é um economista do futuro, né? E eu lendo esse livro, eu vou aqui ser muito exato, na 8ª ou 9ª vez que eu leio esse livro, eu percebo que ele tinha uma chave de explicação que poderia me auxiliar em demasia a entender a China hoje. Que é a seguinte, o Rangel percebeu uma convergência naquela circunstância, final da década de 50, tanto no capitalismo quanto no socialismo, ou seja, esses dois lugares, ou seja, no socialismo pela via da socialização dos meios de produção, ou seja, a concentração da produção e a centralização da produção nas mãos do Estado, isso envolve a finança, inclusive, e também ele percebe, a partir do princípio da demanda efetiva, uma capacidade do ser humano em desenhar o seu próprio futuro, né? Então, ele percebe esses fenômenos da planificação econômica nesses dois lados da cortina de ferro. Então, ele percebe uma convergência do mundo capitalista e socialista em torno da planificação econômica. E ele percebia também que esses dois lados da cortina de ferro, mais a União Soviética, construiu instituições e institucionalidades que levavam a quê? Ao ente-projeto. Quando eu falo ente-projeto, é uma entidade. Não estou falando do projeto em si, um projeto de uma fábrica. Não é somente isso, estou falando do ente, né? Projeto. Ele estava aqui meio que substituindo o mercado. Quando eu falo meio, eu falo porque não é totalmente, né? Mas o projeto em si tinha um poder tão grande sobre o capitalismo, sobre o socialismo, que ele poderia influenciar absolutamente no mercado. Tá? Então, Rangel, ao falar, por exemplo, da macroeconomia do projeto, da microeconomia do projeto, qual que é a métrica que serve para poder aferir o projeto, por exemplo, ele não trabalha com o valor trabalho dos economistas clássicos, ele não trabalha com a utilidade marginal do capital dos neoclássicos, ele trabalha com utilidade. Ou seja, a utilidade é a métrica fundamental para enquadrar os projetos. E não é utilidade no sentido neoclássico do termo, né? É utilidade no sentido de construção de valores de uso. Então, quando eu olho para a China, eu revejo essa convergência que o Rangel via naquela época, vamos dizer assim, eu percebo na China hoje. Então, eu percebo, por exemplo, que a China é uma economia voltada e ela é movida por grandes projetos. E para ela ser movida por grandes projetos, ela precisa ter alguns pré-requisitos, porque é daí que vem a nova economia de projetamento, que existem novos elementos, que é uma soberania monetária absurda, ou seja, o que é soberania monetária? É um país que tem uma capacidade produtiva instalada muito larga, ou seja, é um país com últimos 15, 16 anos, tem uma taxa de investimento acima de 40% do PIB, o que é uma coisa imensa, e isso garante uma base de oferta muito grande, ao lado de 20 a 30 bancos de desenvolvimento voltados a longo prazo. Né? Então, uma economia que tem esses dois elementos sob o seu controle, ela é capaz de, vamos dizer assim, projetar o futuro por via de grandes projetos. Tá? E que tipo de projeto é esse? Também é mais um ponto de coincidência com o Rangel. Grandes projetos voltados, vamos dizer assim, a grandes bens públicos. Né? Por exemplo, essas ferrovias de alta velocidade que liga o leste e oeste do país, o litoral todo, que faz com que a China hoje tenha 3 vezes mais ferrovias de alta velocidade do que tinha
do que tem hoje o mundo, no resto do mundo, ou seja, vários elementos que eu fui demarcando, aliás, é um conceito que eu estou tentando reconstruir, porque o Rangel escreve há 50 anos atrás, então eu estou tentando trazer isso para hoje, então não quero falar para vocês, olha, tem uma explicação nova na praça que ainda não tem, eu estou elaborando esse conceito ainda, reelaborando. Eu tive a sorte de ter um artigo aprovado agora para a revista Economia e Sociedade, da Unicamp, é exatamente isso, Inácio Rangel na China e a nova economia do projetamento. Então, eu acredito que a China, por exemplo, ela ao longo dos últimos 40 anos, ela foi construindo institucionalidades e instituições, mas soberania monetária e capacidade produtiva instalada, não é? Que foi conferindo ao Estado chinês uma capacidade de planejar a economia muito maior do que a União Soviética em seu tempo, do que a China há 40 anos atrás. E o interessante disso é que a China, se a gente for perceber bem hoje, o Estado controla, assim, de forma bruta, somente 30% da riqueza do país. De forma bruta, né? Há 40 anos atrás, era 70%. Só que hoje a capacidade do Estado de intervir na economia é muito maior do que 40 anos atrás. Então, existem elementos novos, vamos dizer assim, que ao sendo juntados, pode dar contorno a um novo conceito que eu estou tentando construir e que é capaz de explicar essa nova realidade que está aí. E, por fim, que eu coloco que o fato de ser estatal, os grandes meios de produção e a finança também ela ser estatal, os chineses dão um passo fundamental na superação da incerteza keynesiana. Eu não estou dizendo que ela supera completamente a incerteza keynesiana, mas ela dá um passo fundamental nesse sentido. Ou seja, uma economia que funciona praticamente no automático. Não é? Aí vem as questões do papel do economista de projeto na economia, tem várias minúcias que eu estou desenvolvendo, que eu acho que não estou tentando encaixar a realidade numa teoria, ao contrário, né? Mas acho que tá dando liga, vamos dizer assim, as pessoas estão gostando da ideia, economistas assim de renome estão gostando em princípio dessa ideia nova, entre aspas, né? Basicamente isso, né? Legal. Seguinte, inclusive, eu acho que é bom a gente fazer um link aqui, um gancho com nós da semana passada, nesse mesmo espaço aqui das quartas-feiras, a gente discutiu um pouco as conexões, as proximidades aí entre o Keynes e o Marx, né? Fizemos aí uma breve discussão sobre isso e acho que a China, inclusive até na discussão apareceu esse assunto lá, a China é uma expressão, né, dessa semelhança, ela revela muito na sua existência concreta, ela revela muito do que colocava o Keynes e o Marx na medida, e muito disso passa pela socialização do investimento, né? Vamos dizer assim, o diagnóstico dos problemas do capitalismo, diagnóstico brilhante feito pelo Marx, diagnóstico brilhante feito pelo Keynes, inspirado em grande medida pelas reflexões do Marx, especialmente na discussão sobre a moeda, sobre a incerteza, sobre a reprodução, o risco de reprodução do capital, né, no processo de acumulação. A China é um pouco a expressão de um enfrentamento desse risco sistêmico, ou essa incerteza radical. A China conseguiu lidar com esse processo, acho que de maneira muito exitosa, e talvez a melhor solução que a gente conhece até aqui. Eu confesso que não sou um especialista, não sou entendido nesse assunto, conheço pouco da realidade da economia chinesa, mas me parece que a diferença, por exemplo, em relação ao socialismo soviético, é que enquanto lá você tinha muito mais claramente uma preocupação da socialização dos meios de produção, na China me parece que é mais a socialização das decisões de investimento, né? E isso passa pelo controle principalmente do crédito, né? Então, a China me parece que se dedica muito mais ao controle e às determinações do crédito, então, o controle sobre a moeda, sobre o papel da moeda e o papel do crédito na sua economia, e como lidar com a redução da incerteza, dessa incerteza keynesiana que afeta as decisões de investimento. Então, o governo chinês tenta reduzir, me parece, fortemente o grau de incerteza
certeza, e tem muito êxito nisso, né? Até mesmo no momento de pandemia como esse, ao que parece, a China está já vislumbrando uma saída muito melhor do que as outras economias. Enfim, então eu queria que você, se você puder explorar um pouco mais em que a China se diferencia dessa outra, né, de uma experiência mais soviética e mais precursora aí do socialismo que a gente conhecia, que era muito focado na coisa do controle dos meios de produção, como os chineses se ajustaram, né, a uma outra perspectiva de socialização. E aí eu aproveito, já que a nossa discussão na semana passada foi o Keynes e Marx, para perguntar para você, uma pergunta que eu fiz a um amigo, um inglês que vai a cada 6 meses dar aula na China. Ele falou que na China ninguém conhece o Keynes, que ninguém nunca leu o Keynes. De fato, você não precisa ler o Keynes para fazer o que a China está fazendo, assim como o Getúlio não leu o Keynes e foi um keynesiano antes do próprio Keynes. Enfim, mas eu queria que você me dissesse aí quais são o referencial teórico, se você conhece isso, quer dizer, em quem os chineses se inspiram, ou eles são pragmáticos de cabo a rabo, né? Eu acho que os chineses se inspiram no materialismo histórico e dialético, né? Então, ou seja, surge um problema e quando surge o problema, a solução já vem junto com o problema, né? Então, os chineses sabem lidar muito bem com isso, pelo seguinte, uma das características da China, vamos dizer assim, é que ao longo de 40 anos, só para ficar nesse período, eles conseguiram lançar ondas de inovações institucionais, vamos dizer assim, que foram capazes de antever os pontos de estrangulamento da economia que viriam, ou seja, então essas soluções institucionais pré-pontos de estrangulamento, elas já vinham com a solução da questão. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Em 94, existe uma reforma fiscal na China, e em 94 lança-se o quê? Os bancos de desenvolvimento eles são formados, não é? Começa-se o processo de corporatização das empresas estatais, que eram moldadas à moda da antiga União Soviética, então elas passaram a ser moldadas para serem orientadas ao mercado, não é? E ao surgir esses dois elementos, vamos dizer assim, e eles maxi desvalorizam a taxa de câmbio, não é? Quando surgem esses elementos, aí é o quê? É a economia monetária moderna, não é? Isso permite com que a China, já em 99, enfrente a crise asiática de 97 com um pacote fiscal voltado para a expansão do oeste da China, ou seja, transportar riqueza do litoral para o interior. E eu chamo esse 1999 como ensaio geral, ou seja, o primeiro grande ensaio geral, é o primeiro grande pacote fiscal que anteveria, vamos dizer assim, esse pacote fiscal de 2008, 2009, que foi um assombro, vamos dizer assim, não é? Então, a China foi criando instituições e institucionalidades. Eu estou pegando muito no pé dessa questão das instituições e institucionalidades, porque não existe solução econômica para problemas econômicos. As soluções são políticas e institucionais, né? Então, por exemplo, essa bomba chamada grandes empresas estatais ao modelo soviético é uma bomba, porque elas operavam dentro de uma outra lógica de funcionamento, elas não operavam dentro de uma lógica orientada ao mercado. E como a China decide, vamos dizer assim, se incorporar à economia global, as suas cadeias empresariais, elas deveriam ser orientadas a respeitar, vamos dizer assim, os limites impostos, né, pela lei do valor, pelas regras do capitalismo internacional, não é? Ou seja, eu costumo dizer que a China é um socialismo ainda em fase de teste, embrionário, em fase primária. Por quê? Porque existem inúmeras restrições ao desenvolvimento desse tipo de formação econômico-social no mundo, não é? Então, a lei do valor é uma delas, não é? Então, a China tem que respeitar esses limites. E, ao respeitar esses limites, ela cria, eu crio um indicador, eu e o Alberto Gabrielli, que é o seguinte: a China transita de 78 para a década de 90 de uma planificação de uma economia centralmente planificada para uma economia planificada, porém orientada ao mercado, não é? Essa orientação ao mercado levou os chineses, em 2003, a formar, aí o que eu acho, que também não é nenhuma novidade, que eu estou fazendo nenhuma descoberta minha, deixa bem claro isso, os japoneses fizeram isso, outros fizeram isso também, uma instituição que substituía 9 ministérios na cadeia de administração das estatais
E essa instituição, que é a SASAC, que é uma comissão de administração de ativos do Estado, do Conselho de Estado, ela passou a ser responsável pela administração dos ativos pelos interesses do Estado nas empresas estatais. Tanto é que essas empresas elas foram forçadas a se orientar ao mercado, aí para a Bolsa de Valores, não para se financiar, e sim para sentir o pulso do mercado. E, atualmente, todas as empresas que são administradas, aliás, boa parte das empresas administradas pela SASAC, que é essa instituição, fazem parte da lista da Forbes. Não é? A China ela passa, durante a década de 90, por um processo de fusões e aquisições imenso no setor estatal da economia, que fazem surgir 197 grandes conglomerados empresariais estatais. Depois cai para 149 e atualmente 97 empresas do porte da Petrobras, que estão assim nos pontos nevrálgicos da economia chinesa. Então, eu acho que a grande questão, Marcelo, é entender como que se deu esse processo de 78 até final da década de 90, sabe? Eu acho que esse é a chave da descoberta de como eles estão conseguindo. A economia do projetamento, ela entra aí também em qual sentido? Uma das diferenças da China com relação ao mundo capitalista, principalmente hoje, é o seguinte, é que a China está caminhando para incorporação muito rápida na economia real, ou seja, para a decisão de investimentos, a questão de você vai fazer uma leitura de demanda, uma leitura de oferta, incorporação da plataforma 5G, do Big Data e da inteligência artificial. Ou seja, são três mecanismos de fronteira tecnológica que abrem um relevo absurdo para a planificação econômica. Não é? Ou seja, isso é uma outra diferença em relação à União Soviética, né? O ambiente com que a China pode planificar sua economia hoje é muito melhor do que na época da União Soviética. Por quê? Porque a China tem plataformas em matéria de redes, etc., que possibilitam, por exemplo, que aquelas pessoas que trabalham nessa área sejam capazes de planificar a economia de forma muito mais sofisticada, etc. E atualmente na China, eu tenho falado isso nas minhas lives, uma coisa que é muito impressionante é que lá hoje tem 2 milhões de pessoas que operam direta ou indiretamente a planificação econômica do país e também os projetos com quais a China está forçando as estatais a fazerem. Por exemplo, falam por aí, na época que eu estive na China, eu tive essa informação, e eu acho que é verdade, que são as 2 milhões de pessoas mais brilhantes da China estão ocupadas nessa matéria hoje. Planificar e projetar grandes realizações, não é? Então, uma outra questão que eu coloco, que esse capital humano, aliás, é um nome horroroso esse, não tem outro, né? Essa massa de inteligência, vamos dizer assim, formada pelo Estado chinês, a serviço da planificação econômica, ela leva ao quê? Leva a uma maxi-racionalização do processo de produção. Então, ela cria a China consegue criar uma economia de prontidão, entendeu? Ou seja, uma economia com capacidade de responder muito rápido a desafios postos pela conjuntura. Não é? Agora, então, sobre isso, acho que é uma curiosidade que muita gente tem. Claro. Você colocou aí, a China, uma parte menor dela é estatal, 30%, você falou, né, do PIB chinês. Mas são 97 empresas que estão em pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, nos nós dessa rede produtiva, que tomam decisões de investimento. Uma coisa que eu não tenho clareza, quer dizer, essas decisões, elas são tomadas de forma, seguindo um plano geral, de forma, como é que chama, articulada, né? Então, a decisão de uma empresa de produção de defensivos agrícolas, sei lá, ela tem alguma relação com o que está sendo feito na empresa de produção de software? Enfim, há um planejamento organizado e articulado? E segundo, nas empresas privadas, elas têm plena liberdade que são os outros 70% da economia, elas têm liberdade de agir para qualquer direção que elas decidirem, quer dizer, para que lhes interessar, elas têm plena, ou elas têm que estar subordinadas a esses projetos das estatais, e acrescento a isso, porque a gente ouve dizer várias coisas. Me parece que no board, no conselho administrativo dessas empresas privadas, ou em parte delas, sempre há
obrigatoriamente um representante do partido que, enfim, seria um agente desse projetamento. É isso? É esse mais ou menos o modelo? Então, a questão é a seguinte, em 78, a China inaugura o que eu chamaria de uma nova classe de formações econômicos sociais, que eu chamaria também de socialismo de mercado. Eu não sou muito apegado a nome, entendeu? Pode ser cachorro, gato, o que importa são as formas de funcionamento, ou seja, ela funda uma nova classe de formações econômicos sociais. E essa nova classe, ela se consolida no pós-crise de 2008. Por quê? Porque existe uma formação econômica e social, ela comporta vários modos de produção, né? Coabitando na mesma formação em unidade de contrários, ou seja, não estão ali estáticos, eles estão tudo em movimento, né? Ao longo do processo da década de 90, o setor estatal da economia foi sendo reformado e fortalecido a ponto dele, apesar de ser minoritário, ele ser o grande gerador de efeitos de encadeamento da economia. É esse setor estatal, não é? O capitalismo que existe na China, capitalismo existe, é um modo de produção que tem na China, ele existe, só que ele hoje, ele é ancilar a esse setor estatal. Então, ele é dependente tanto do crédito bancário estatal, quanto dos efeitos de encadeamento do setor estatal da economia, não é? O planejamento econômico, diferentemente da União Soviética, retornando à questão que você fala das diferenças, na China o planejamento ele dá as linhas gerais a serem conseguidas, né? Ou seja, nosso objetivo é esse, aquele, não é? E os grandes projetos é quem vai dar conta desse caminho estratégico posto pelo plano. Então, eu costumo dizer, baseado em Rangel, que o economista de projeto na China, ele é um tático do processo de desenvolvimento. Porque o estrategista é planejador, o economista de projeto ele é um tático. E o tático do projeto do processo de desenvolvimento ele tem dois olhos, né? Um que são os olhos dos interesses do Estado, ou seja, alcançar a fronteira tecnológica, fazer o catch-up, essa coisa toda, e outro nos interesses da sociedade. É por isso que eu falo da questão da maxi-racionalização da produção. Isso leva a que esse projetista, quando vai incorporar uma nova tecnologia, aquela empresa, ele observe o movimento da sociedade, que é qual? A necessidade de ter emprego. Então, eles não absorvem tecnologia nova e novíssima em qualquer projeto, porque tem uma questão social envolvida nisso. Isso leva ao quê? Indo para a questão mais macro, que é a seguinte, a China está caindo a taxa de crescimento da China. Era 13, passou para 10, 8, agora é 6,5%. Só que eles nunca deixaram de criar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Justamente por existir essa figura do economista de projeto. Você está vendo como o conceito ele vai se encaixando com a realidade que a gente está trabalhando? Por fim, respondendo a sua questão, eu acredito, Marcelo, não sei se você concorda comigo, Canário e outros companheiros e camaradas, é uma opinião particular que eu coloco na roda aí, a China já é uma economia relativamente socializada, apesar das estatais serem minoritárias, apesar do controle do fluxo da renda pelo Estado ser só de 30%. Por quê? Uma economia que tem 97 empresas calcadas no que há de mais estratégico e que tem uma moeda soberana e o crédito ele ser estatal, é uma economia relativamente socializada, porque o setor privado ele é completamente dependente do Estado, ou seja, ele não é um arbítrio de si mesmo. Tanto é que desde 2012, que o Partido Comunista da China, ele obriga, desde 2012, a ter um membro do partido no conselho de administração da empresa privada. E isso é uma imiscuição, não sei se existe essa palavra, vamos inventar, a gente inventa qualquer coisa, né? Eles se imiscuem nos interesses do setor privado. Eu não sei se isso é correto ou não. Todo o meu marxismo me leva a historicizar as questões. E eu acho que o setor privado da China está sofrendo por um processo atual em que ele está sendo emparedado pelo Estado, e eu não sei se isso é muito bom. Não sei se é muito bom. Tá? Isso é uma resposta que vai dar a conjuntura. Não tenho condições de dar essa resposta aqui agora. Enfim, é isso aí. Não sei se eu respondi a sua questão, né? Mas. Sim, não, é isso mesmo. Acho que é para a gente entender melhor essa dinâmica interna aí. Não sei, Canário, se você tem aí questões do pessoal que não segue. Eu tenho aqui duas questões que foram colocadas aqui para as pessoas que estão vendo a gente. Mais uma observação minha, assim, como eu falei para você, Elisa, eu não sou economista, né? Eu sou um engenheiro muito Ainda curioso. Então, assim, né, o meu olhar é um olhar muito de procurar ler, entender as coisas e tal, né?
E a China sempre foi um grande mistério, né, nessas coisas, e uma grande discussão na esquerda, né, afinal. O que é a China? É um Estado totalitário e que, como é que chama? Regressou a práticas capitalistas depois de ter estado durante todo o processo, né, revolucionário, desde Mao e tal, até a década de 70, por aí, como um Estado de fato socialista, né, e que de repente dá uma guinada e resolve ter práticas capitalistas, embora com algum controle do Estado, mas sendo de fato um Estado capitalista. E também, como você falou, né, que a economia ela é sempre governada, vamos dizer assim, pela política, pelos movimentos da sociedade, né, a gente vê na China vários caminhos, né, por exemplo, superexploração da mão de obra, né, que a gente, apesar de hoje, né, a China não ter salários como tinha há 20 anos atrás, você já tem, né, os salários na China, pelo que eu me lendo hoje, são até compatíveis com os salários do Brasil, por exemplo, então aquela coisa de que era melhor produzir na China porque a mão de obra era mais barata do que aqui, perde um pouco o sentido, mas mesmo assim, numa população de 1 bilhão e tantas pessoas, você ainda tem, né, muito que caminhar no social, né? Existem ainda, como é que chama, desigualdades absurdas na China, né? Tanto em termos de renda, quanto em termos de condição de vida, né? E a China também, para chegar no ponto que chegou, destruiu praticamente o meio ambiente do país inteiro, né? Quer dizer, levou tudo embora, cidades que você não mal consegue respirar, você chega, né, pelo que se fala, né, o ar que se respira é até meio sólido. Então, quer dizer, quando você olha para esse aspecto mais estruturais da sociedade, a questão política, a presença do Partido Comunista, como você falou, até nos conselhos de empresas privadas, vamos dizer assim, não é uma coisa... Como que a gente pode caracterizar o país? Não é economia, mas você pode falar que a China hoje ainda é um país socialista, olhando o cenário como um todo, não só esses aspectos de planejamento e de posse, claro, de certos mecanismos de regulação econômica? Então, Canário, posso responder? Claro, claro. Então, Canário, a sua pergunta ela é interessantíssima e muito inteligente, inclusive. Uma das desgraças que nos acometeu após o final da União Soviética foi que... Eu vou falar um termo que não é muito usual, mas eu acho que ele explica muita coisa. O imperialismo, ela exporta conceitos e categorias para a periferia, para a esquerda da periferia, que são conceitos que, no fundo, nos obriga, o PT, PCdoB, e quem não estiver atento a não ter uma visão estratégica, né? Então, o horizonte, vamos dizer assim, da esquerda, por exemplo, na América Latina nos últimos 30 anos, é buscar uma utopia, não é isso? Nós temos que buscar uma utopia, outro mundo é possível, ou seja, esses slogans assim que são, na minha opinião, muito infelizes, eu acho, né? Até porque o socialismo é superação, não é anticapitalismo, né? Uhum. O que acontece, eu acho, Canário, é que o socialismo ele é uma ciência. Os fundadores do socialismo chamaram essa ciência de socialismo científico. E eu acho que ela tem que ser encarada como tal por nós, por mim, por você, pelo Marcelo, pela militância, e não como uma utopia de busca de igualdade, não é isso, não é? E talvez seja o ramo das ciências sociais humanas menos exploradas, um dos ramos menos explorados de investigação. O meu campo de exploração não é a China, é o socialismo. O meu interesse, minha área de interesse é o socialismo, não é a China. É que a China é um campo de experimentação absurdo. Então, eu acho que um desafio nosso, da militância, de nós, é olhar aquilo cientificamente. Cada vez que eu vejo alguém falar, temos que buscar uma utopia, outro mundo é possível, eu me desespero, porque, o Marx e Engels, por exemplo, até hoje não conseguiu ainda fechar suas obras completas, né, que já estão em 100 volumes. Os caras escrevem 100 volumes para eu ter que buscar uma utopia, ou seja, alguma coisa está errada, não é? Então eu acho o seguinte,
Primeiro que o processo de desenvolvimento, primeiro que é o seguinte, a China ela faz uma revolução em um país com 90% de analfabetos. Né? Então você não tem como, eles não têm uma base material mínima para chamar aquilo de socialista, ou seja, já começa por aí. Tanto é que o Mao Tse-tung dizia que o objetivo da revolução era construir caminho ao capitalismo na China. Isso o Mao Tse-tung dizia. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque os comunistas que estão afim, quando eu falo comunista, eu coloco vocês no bolo, tá, canalha? Você e Marcelo vão estar no bolo também dos comunistas, tá? Os comunistas querem tomar... Eu nego, viu? Isso. Mas você não engana ninguém, viu? Só para te informar. Os comunistas querem alcançar o poder político, não é? Não para negar, para alcançar o ponto mais alto daquilo que eles negam. O que nós negamos? Não é o capitalismo? Ou seja, nós advogamos o ponto mais alto daquilo que nós negamos, não é? De forma que os trabalhadores possam ter acesso ao ponto mais alto do quê? Do nível de desenvolvimento das forças produtivas. Então, a China se coloca um desafio em 78, que é o seguinte, olha, o país cresceu, nós conseguimos uma base material razoável, 40 e 30 anos de revolução, tá tudo... Só que, na atual marcha dos acontecimentos, isso aqui não vai dar certo. Tá? E eles fazem uma manobra sem medo e sem piedade de se inserir na economia global. Para quê? Para importar o que há de mais avançado em matéria de tecnologia e administração dos países capitalistas. E de criar um capitalismo de Estado interno a eles ali também. Isso no sentido de fortalecer o Estado, que continuaria sendo o Estado socialista, que é assim que eles se designam. Tá? Ou seja, ele se impõe a fazer uma operação de altíssimo risco. Eu acho que viver é muito perigoso, Canária. Por isso que eu falo que a esquerda brasileira, latino-americana, tem fetiche pela derrota. Mas se você quer vencer uma guerra, meu amigo, você vai ter que enfrentar o diabo. E os chineses estão enfrentando o diabo. Agora, enfrentar o diabo, meu amigo, é muito contraditório. Você vai ter problema ambiental, você vai ter problema de distribuição de renda, você vai ter uma série de problemas que são típicos de experiências novas. O socialismo não tem uma receita para construir o socialismo. Essa é que é a questão. Tanto é que o Vietnã, por exemplo, agora está no mesmo caminho da China, mas sem repetir os erros que a China cometeu na década de 90. E que levou a China a uma série de contradições impressionantes. Mas, ao mesmo tempo que a China devastou seu meio ambiente, é o país que mais investe em energia limpa hoje. Não é? E não nos esquecemos, existe uma baita desigualdade social, mas essa desigualdade social também tem muita relação com diferenças regionais de produtividade. Existe uma série de indicadores que mostram que a desigualdade não é um fim em si mesmo, né? Ou seja, a China é um país que tem mais de 500 milhões de pessoas no campo, e é evidente que está na cidade tem uma vida melhor do que quem está no campo. E como transferir essas pessoas para uma economia urbana, desenvolvida, socializada, é um desafio que envolve muita ciência. Tá? Então, eu colocaria aqui para você o seguinte: a China é um Estado socialista. A característica do Estado. Por quê? Porque os capitalistas não estão no poder, não existem instituições liberais na China, tá? E o grande capital privado, ele não é o gerador de efeito de cadeamento para essa economia, não é ele que comanda o processo de acumulação, porque senão a China teria crises periódicas de realização. Tá? Agora, não é da tradição marxista, para encerrar essa resposta, colocar isso é capitalismo, isso aqui é socialismo. Por quê? Porque o processo histórico é justamente o quê? É o velho e o novo convivendo em unidade de contrários o tempo inteiro, até que o novo suplante o velho. Então, na China existe uma combinação de modos de produção, ou seja, uma formação econômico-social, onde diferentes modos de produção se combinam, vamos dizer assim, dando forma a uma formação econômico-social de novo tipo, que nunca houve na história, tá? Só que o elemento mais avançado dessa formação econômico-social é o elemento socialista, o mais avançado, vamos dizer assim, né? O que está mais à frente, que é o que ilumina o que está atrás, né? Segundo Marx, né? Ou seja, a anatomia do macaco se compreende a partir da anatomia humana. Então, o que está mais avançado são o quê? As empresas socialistas e as relações de produção de tipo socialista. Tá? Então, isso é o que caracteriza um modo de produção e uma formação econômico-social. Por um outro lado, agora eu vou completar mesmo a resposta. A China é um país que conseguiu retirar da linha da pobreza
840 milhões de pessoas em 40 anos. Eu acho que se ele só tivesse feito isso na história, já teria sido feito um feito único dos comunistas no mundo. Só tivesse feito isso. Só que eles não estão contentes com isso. Eles querem eliminar de uma vez por todas a pobreza extrema em 2021, que é o ano do centenário do Partido Comunista. Eu te pergunto, qual país do mundo tem essa meta? Aliás, qual país do mundo logrou retirar tanta gente da linha da pobreza? E qual país do mundo se tem essa meta, vamos dizer assim? Então, é contraditório. A superexploração da mão de obra houve? Houve não, existe ainda. Só que ele é um elemento cada vez mais marginal ao sistema do que era antes. E mesmo assim, sob o meu ponto de vista, de professor de economia, que não quer dizer muita coisa, né? Não explica aquele processo. A superexploração da mão de obra é uma vantagem competitiva, entre outras tantas que tinha a China em 78. A África batia a mão de obra mais barata que a China. Por que o capital não foi para a África, né? Ou seja, é complexo, é ruim ver o processo de desenvolvimento, Canário. Se você tirar uma foto, o Marcelo vai confirmar o que eu vou te falar. Ele é feio, não é bonito. Aquela massa de gente saindo do campo para a cidade, é contradição ambiental. Se você tirar uma fotografia, é muito feia essa fotografia. Sabe? É feia, não é bonita. Só então, para lembrar, o nosso caso é horrível, né? A gente fez aí de 50 a 80, o mais acelerado processo de desenvolvimento. Dizem até que a China se inspirou. Com certeza. Estudou o caso brasileiro e aprendeu muito com o caso brasileiro. Mas a gente produziu esse desenvolvimento gerando uma exclusão social brutal, né? Basta ver as nossas periferias, elas são fruto desse crescimento acelerado sem qualquer tipo de planejamento. Quer dizer, de fato, o processo de desenvolvimento sempre produz tensões, é feio, muitas vezes tem suas faces feias e é muito contraditório, né? A questão, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado aí, nesse sentido, é não comparar o caso chinês com um contrafactual idealizado, quer dizer, diante das outras experiências de desenvolvimento, quem conseguiu fazer de maneira menos traumática? Eu não sei dizer, né? Não conheço, não saberia, não me vem à cabeça nenhum outro país que tenha dado esse salto de maneira menos problemática, né? É de fato um tema difícil. Agora, eu queria aproveitar, a gente já está chegando, em geral, a gente trabalha aqui com 1 hora de conversa, o nosso tempo já está se esgotando. A culpa é do Canário, viu? Que eu falei muito. Não, mas está muito bom, tá ótimo. Pode falar mais um pouquinho também, viu? Podemos, mas a gente tem uma... Não é uma camisa de força. Mas eu queria, agora, pensando um pouco para frente aí, o seguinte, ontem, não sei se o Elias tem informações mais precisas sobre isso, mas surgiu aí um conflito com a Índia na fronteira entre China, se não me engano, no Tibete ali, né? A morte de alguns soldados, etc. Queria saber como é que você entende, aproveitando a partir desse episódio, como é que você entende o papel da China na Ásia e uma preocupação mais geopolítica nos próximos anos? Quer dizer, há uma mudança clara na relação da China com seus vizinhos, ao que parece, por exemplo, a relação com Taiwan, que foi historicamente uma relação complicadíssima, afinal, Taiwan representava a antiga classe dominante que se mudou para Taiwan e a China nunca reconheceu, claro, mas ao que se ouve falar, atualmente, por até afinidades econômicas, houve uma aproximação. Por outro lado, agora surge a Índia como um problema. Enfim, como é que você vê esse novo mapa da Ásia daqui para frente, né, com a presença da China com essa dimensão? Eu acho que o problema da Ásia... Só para completar aí a pergunta de claro. Marcelo, a China ela tem uma presença geopolítica no mundo completamente diferente, né, da geopolítica americana. Não joga muito para o confronto militar, é uma coisa mais de, vamos dizer assim, ocupação econômica, né? Compra terra, compra água, compra um monte de coisa, vende um monte de coisa na África e tal. Então tem uma geopolítica, né, diferente de outro tipo. Como é que você vê essa participação da China no mundo hoje, juntando aí não só na Ásia, mas principalmente na África e na América do Sul, né, que são 2 focos de pesados investimentos chineses?
né? E as relações do Brasil com a China, aí com o advento, né, do nosso grande presidente e líder mundial, né, Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que o problema da Ásia chama-se Estados Unidos da América, né? Acho que esse é o grande problema da Ásia e do mundo. Hoje, por exemplo, a minha companheira passou para mim a notícia de que os americanos estão mandando 3 porta-aviões para o Mar do Sul da China. Isso é uma maluquice, não é? A Índia, que hoje é um país governado pela extrema-direita, como no Brasil, entrando em conflito com a China, mas eu acho que a China vai entrar isso se negocia, se resolve, tá? Mas a China está passando, porque eu acho muito complicado também falar que a China vai se decidir muito bem, vai sair ótimo dessa história. Eu acho que a China vai sair secada dessa história aí. Vamos se preparar, eles vão ter que se preparar para uma guerra semiótica muito grande nos próximos anos, ou seja, a campanha contra a China vai se intensificar no mundo, o que vai ter de filme contra a China, vírus chinês. Hoje no Brasil, por exemplo, se perguntar na rua que as pessoas acham que a China vai ter uma má impressão, ou seja, já existe uma campanha anti-China no mundo. E existe um cerco à China também em andamento, ou seja, a Ásia, por exemplo, é um palco em que a China vai ser cercada. Então, eu acredito que aquelas pessoas que estão lá têm capacidade de manobrar grandes situações, eles estão lá para isso, eles são formados para isso, Xi Jinping, Li Keqiang e outros líderes, né? Agora, eu vejo a situação da China muito complicada na Ásia e também muito complicada no mundo. Tá? Eu não sou daqueles caras que acham que, acabou a hegemonia americana. Não, muito pelo contrário, eu acho que eles vão para cima da China, vão tentar cercar a China e vão fazer o diabo contra a China, tá? Então, eu não tenho uma resposta de futuro imediato, porque, aliás, eu tenho cada vez menos resposta para o futuro, eu tenho cada vez menos me exercitado sem falar certas coisas, que eu estou vendo economistas dizer o seguinte, não, vai voltar a era das políticas industriais. Pô, da onde? Onde que é dado isso, né? Ou a finança vai deixar? Então, é muito complicado ficar fazendo cenário de futuro. O Brasil, a nossa sorte é que os chineses têm uma visão do Brasil de longo prazo. Então, eles acham que o Bolsonaro é um agente americano e tal, que vai passar. Uma hora vai entrar outro, ou seja, eles enxergam o Brasil no longo prazo. Essa é a nossa sorte. Se fosse uma Rússia, por exemplo, que dependesse que fosse ao contrário da China, a Rússia já tinha cortado linha de comércio, linha de investimento, tudo, vão se ferrar, vai exportar para os Estados Unidos. A China não faz isso, né? Agora, a tragédia nacional brasileira, Canário e Marcelo, isso aí é uma história que eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tento ser o máximo racional possível para certas coisas. No futebol eu não sou corintiano fanático, choro. Aí não, hein? Fora isso, eu tento ser o máximo racional possível, cara, mas o Brasil tá começando a me dar desespero, né? Eu acho que eu vejo uma direita entreguista, uma esquerda perdida, ou seja, enfim, é muito complicado. O Brasil é um assunto muito mais complicado que a China. Verdade. Agora, já que você está falando, enfim, não é em relação ao futuro, mas para a gente entender melhor também, uma informação que circula é que dentro do governo chinês, ou na estrutura política chinesa, haveria também um momento de tensão e que o Xi Jinping teria perdido força nos últimos anos e haveria uma oposição interna crescendo, tal. Você tem... Isso é verdade? Então, isso faz sentido? Eu acho que não. Eu acho que na sociedade chinesa existem pessoas descontentes com o Xi Jinping. Eu vou te falar quais são esses setores daqui a pouco. Dentro do partido, não. Dentro do partido, ele conseguiu construir quase como unanimidade em torno dele. Ainda mais agora, por exemplo, que as informações que eu tenho, que a decisão de fechar o Wuhan foi dele, pessoal, né? Que é uma decisão muito arriscada. Você está trancando o centro nevrálgico do país, porque o Wuhan é o grande trocamento ferroviário, rodoviário, aeroviário, é o Wuhan, né? Ele paralisou o país ao trancar o Wuhan. É uma decisão muito ousada essa. Isso não é qualquer decisão, foi uma decisão dele particular, tá? Agora, o que acontece com o Xi Jinping? Ele empreende uma luta fratricida contra a corrupção no país, que era um problema endêmico da China até hoje, né? Então, foi 3 milhões de pessoas expulsas do partido, é uma coisa assim... E que envolve uma limpeza política também, também tem seus adversários internos, né? E como na China tem uma burguesia, tem bilionários, inclusive, é o país que tem mais bilionários do mundo, existe uma parcela dessa burguesia que ele escolhe como alvo.
que é uma burguesia que estava forçando o governo a abrir a conta de capitais do país. Isso significa privatização financeira, essa coisa toda. Ele escolhe esses caras como alvo e eles vão para onde? Estados Unidos, né? Tanto é que hoje tem mais de 30 bilionários chineses nos Estados Unidos, lá montando um partido político chinês lá, colado com o Steve Bannon, fala com o Jair Bolsonaro, ou seja, então existe essa contradição interna dentro do país, né? Agora, eu vejo também uma classe trabalhadora muito combativa na China, hoje. Então, hoje, esse camponês que fez a Revolução em 49, ele virou trabalhador urbano. Então, toda aquela rebeldia taoísta do camponês chinês hoje é rebeldia urbana. Então, existem periodicamente explosões de greves na China que fazem com que aquela superestrutura se incomode e tenha que conceder mais aos trabalhadores, né? Não é à toa que a China hoje, os salários aumentam acima da produtividade há 10 anos, ou seja, a legislação trabalhista se transformou num instrumento de formação do mercado interno, né? Não é somente uma legislação de proteção do trabalho. Enfim, existem avanços que a classe trabalhadora chinesa tem conseguido com muita luta política e que, ou ela é muito, que no Brasil chega pela via enviesada, aquela ditadura capitalista, não sei o quê, os trabalhadores são contra, ou então chega no Brasil, né? Eu tenho a visão de que, olha, aqueles trabalhadores são o motor do processo, que essa pressão que eles exercem do governo é fundamental para que aquele socialismo dar certo, porque pode não dar certo também, né? Não está dado isso, né? Claro. Aliás, eu aproveito para te perguntar, falando nisso, quer dizer, você colocou aqui, no Brasil as informações chegam muito deturpadas. De fato, a gente tem um problema muito grande de acesso a notícias sobre a China. Você é um dos poucos fontes de informação para a gente, principalmente na área econômica. Mas, pensando nisso, o que você recomendaria para acompanhar a realidade chinesa hoje? Eu acho que eles têm, por exemplo, tem o site do diário do People's Daily, o China Daily, existem vários sites, jornais na internet. Mas o que eu indico para todo mundo ler são dois, né? Um que é bem crítico à China, que é o South China Morning Post, que é de Hong Kong, mas traz notícias interessantíssimas sobre a China. South China Morning Post, o site é scm.br.cn, alguma coisa assim, HK, é de Hong Kong. E o Global Times, que é um jornal que é editado em Hong Kong, mas ele é a voz da China para o mundo, né? Então, essas duas fontes de informações são muito interessantes, né? Eu acho que para quem quer informações por minuto e tal, é muito interessante essas duas fontes. Eu nem trago muita informação para o debate, eu confesso para você. O que eu trago são tentativas de teorizações para compreender uma dinâmica, algo em movimento, né? É isso que eu tento trazer, vamos dizer assim. Eu acho que existem pessoas aqui no Brasil que até trazem mais informações do que eu, né? Sabe, que talvez o tipo de informações que vocês queiram eu seja melhor capaz de dar, mas tem muita gente boa no Brasil fazendo esse trabalho também, não é somente eu, não. Eu teorizo, eu viajo na maionese, eu busco uma explicação mais ficar no campo da abstração, enfim, é o papel que eu tento cumprir, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Oi, pode falar, Canário. Se eu estiver mudando muito de linha, que o Marcelo quiser voltar e falar, não tem problema. É o seguinte, até que ponto o modelo chinês, ele é um modelo, a palavra não seria bem essa, mas um modelo exportável. Quer dizer, até que ponto o Brasil, para dar um exemplo, né, o modelo chinês, essa forma, né, que você fala de planejar a vida, a sociedade, o futuro e tal, ele pode ser aplicável, né, em outros países, de tal forma que, por exemplo, a esquerda, né, assim como a União Soviética já foi um dia o farol do socialismo, né, a China pudesse ser esse farol enquanto modelo de desenvolvimento e de implantação do socialismo. Então, eu sou meio traumatizado. Aproveitando isso, só um comentário, agregando a informação. Lembrando que na reunião do Partido Comunista Chinês, alguns anos atrás, o Xi Jinping mencionou que, inclusive, a partir de agora, eles esperam que a China sirva de modelo para outras economias, se não estou me enganando. Foi meio mal traduzido essa informação dele, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu sou de um partido que até a década de 80 tinha a Albânia como farol do socialismo. Então eu tenho... Isso me envergonha hoje, né? Não, eu não tenho... Sabe por quê? Eu não me envergonho disso, cara, porque é a nossa história. Eu não sou um negacionista da nossa história, né?
Eu acho que, por exemplo, a União Soviética foi um marco da humanidade, as experiências sociais do século XX, eu não nego as nossas experiências, mas eu sou traumatizado com essa coisa de modelo, entendeu? Até por experiência própria, né? O PT nesse aspecto tinha mais razão do que a gente nesse sentido. Mas eu não acho que a China, para importar o modelo chinês, Canário, a questão é a seguinte: vamos ter que fazer uma revolução, vamos ter que mandar Bolsonaro, Sérgio Moro, PSDB, mandar para Taiwan, para a Ilha de Marajó, sei lá, e começar tudo de novo. Ou seja, não é exportável por causa exatamente disso, porque existe um poder político posto ali que não é fácil de se construir, entendeu? Sabe? Você vê Cuba, por exemplo, não consegue sair do lugar, a Venezuela está aí nessa desgraça, a Bolívia tomou um golpe fácil aí, entregaram a rapadura fácil na Bolívia, o Brasil, a Dilma deu para a direita o poder, tó aí é de vocês. Ou seja, então é difícil importar aquele modelo. Do ponto de vista do socialismo, o que eu acho é o seguinte, é que a China já vai apontando, esse modelo socialista de mercado chinês, ele aponta para algumas regularidades, vamos dizer assim, de funcionamento, e isso sim pode ser importado, tá? Porque são leis gerais, né? Como diz o Marx, né? São leis gerais do movimento. Então, existem regularidades que existem na China, por exemplo, essa questão do setor estatal em setores estratégicos, por exemplo, e voltados para grandes projetos. Isso aí é importável, isso aí. Talvez nem precise de socialismo para isso. Apesar que no Brasil, qualquer coisa que fala em Estado é socialismo hoje, é uma maluquice, né? Então, eu não acho que seja exportável. O que o Xi Jinping quis dizer, a tradução foi muito mal feita, né? É que o modelo chinês mostra para o mundo que não existe um único caminho para o mundo. Não é? E nesse aspecto é verdadeiro. Não é? Então, por exemplo, eu fiz a faculdade, universidade na década de 90, eu só via falar em globalização, neoliberalismo, menos Estado, livre mercado, essa vulgaridade toda que está de volta na praça, né? E a China mostra o contrário, ou seja, a China é o pior aluno do consenso de Washington, e o Brasil foi o melhor aluno. O Brasil se afundou e a China se levantou. Então, acho que nesse aspecto, acho que existem coisas ali que dá para se prestar atenção, ver como eles fazem melhor do que a gente, eu acho. Ou melhor que a Alemanha. Eu acho a Alemanha um país, por exemplo, um modelo de capitalismo a ser observado é a Alemanha, eu acho. Até mais do que a China, inclusive, eu acho que para a nossa realidade, os alemães são muito mais interessantes, né? Aí já é a minha inconfidência comunista, né? Agora, mais uma questão, Elias. Na discussão aí da Eurásia, né? Estão na moda aí ultimamente. Há um tema antigo que é a indisposição dos russos com os chineses, né? Que vem do secular, é um problema secular. Mas agora parece que há uma aproximação real, muito. E tem gente dizendo aí, alguns entusiastas até, me refiro, por exemplo, ao Pepe Escobar, há gente enxergando que na saída dessa crise agora, o Putin deve se aproximar ainda mais da China do que já vinha se aproximando. O que você acha dessa relação Rússia e China hoje? De fato, constitui um bloco novo e uma diferença em relação ao passado deles mesmos? Eu acho que sim. Eu acho que o pós-pandemia, vou arriscar uma previsão aqui, vai sair um G4 aí, né? Eu acho que China e Rússia, G3, né? China e Rússia formam um bloco, inclusive unitário, China e Rússia, por diversas razões, de complementaridade econômica, militar, ou seja, são dois países muito grudados um no outro hoje sobre todos os aspectos, econômicos, políticos, culturais, etc. A Alemanha, se ela se colocar o papel de ser um país capaz de reconstruir a Europa, porque no sentido físico mesmo, as infraestruturas europeias são uma desgraça hoje, então a China está tendo que reconstruir as infraestruturas europeias, então a Alemanha, se ela tomar esse papel para ela surge como uma potência europeia, vamos dizer assim, e os Estados Unidos, que eu não acho que seja um país em decadência, eu acho que é uma decadência relativa, não absoluta, mas ainda é a grande potência mundial, né? Então eu vejo esse G3 no mundo aí. Mas China e Rússia como um bloco único, inclusive. Até que eu coloco G4, faço G3, né? China e a Rússia estão muito próximas hoje. Eles agem de forma combinada na Venezuela. Com outro antes. É esse nível de relação que eles têm hoje, né?
O Putin, o Xi Jinping andam lá, sempre em grandes congressos, encontros, tá os dois sempre juntos. Um é convidado especial do outro para isso, para aquilo. Ou seja, é muito impressionante a relação entre os dois países, né? E o Irã sempre é um aliado também estratégico ali dos dois, né? Compõe ali o trio, né? Com certeza, o Irã, você vê que interessante, uma coisa contraditória, uma teocracia, né? Ser um país avançadíssimo em matéria de luta anti-imperialista. É o Irã, né? Pois é. É contraditório, né? Isso, mas o Irã é um país aliado, né? Independente de qualquer coisa, né? Exato. Elias, você acha que os BRICS já passou? Já era. Na minha opinião, já era. Hoje é China e Rússia. O resto vai ter projeto em comum, vai ter aperto de mão, sorrisinho e tal, mas no concreto, não. Com esse tensionamento da Índia e China, agora acho que é a pá de cal. O Brasil já estava fora. E a África do Sul nunca contou. Acabou. Então é basicamente isso. O negócio tá feio, né? O golpe de 2016 foi muito profundo no Brasil, né? Sabe? Então, eu acho que hoje é China e Rússia. A África do Sul é um país problemático, ultra problemático com a África do Sul. A Índia, com tudo isso que nós estamos assistindo hoje, né? O Bolsonaro é aliado do cara lá, do presidente da Índia, né? E daí você vê, né? Muito bem. Agora, se eu tenho expectativa de governo progressista em 2022, o que eu acho improvável hoje, que a esquerda volte ao governo em 2022, aí poderia se pensar de novo nisso e tal, mas, enfim, está em aberto isso. Mas 22 está longe, hein? Pô, do jeito que as coisas vão. Tem uma década para chegar em 22. 22 está mais longe que a semana que vem. É verdade, pessoal. Muito bem. Elias, eu acho que a gente já ultrapassou aqui um pouco as 8 horas. Não sei se o Canário ainda tem alguma questão, mas acho que foi uma conversa ótima aí. Claro, Canário, como é que tá? Encerramos por aqui. De fato, desculpe, Marcelo. Não sei se você tem mais alguma questão aí de alguém que está nos acompanhando. Que ficou alguma... Só eu não sei bem se eu chamo de fofoca ou de informação. Alguém postou aqui falando que Xi Jinping está morrendo, que daqui a pouco vai dar uma confusão na China porque ele está muito doente. Essa eu não vi. Cara, mataram até... Não, esses dias mataram o cara da Coreia do Norte, o camarada lá, o Kim Jong-un, o cara apareceu vivo de novo, então... Já tinha nomeado a irmã dele, né? Já estava... Tinha, né? Não, a imprensa é uma vergonha ali o tempo inteiro. Em relação à Coreia do Norte, que é um país que eu tenho respeito, inclusive, a Coreia Popular, cara, é uma vergonha ali atrás da outra, né? Sabe? Morreu não sei quem. Mataram o cara lá e o cara aparece uma semana depois, sabe? É isso, pessoal. Obrigado, pô. Tá bom, obrigado. Foi muito bom, muito esclarecedor aí. Excelente. E muito importante aí esse seu empenho aí sobre essa temática fundamental. Como você falou, não é questão de conhecer a China apenas, é mais do que isso, é pensar nas formas de conduzir um processo de socialismo. A China... perspectiva, né? Ou seja, acho que o nosso grande problema hoje, Marcelo e Canário, é falta de perspectiva. Né? E daí a gente fica se refugiando em utopia, outro mundo é possível, hoje a globalização é possível, ou seja, a falta de perspectiva nossa é uma coisa que é uma doença crônica da esquerda brasileira. Então, quando eu faço esses estudos sobre a China, em certa medida, eu estou querendo apontar uma perspectiva para o Brasil e para o nosso campo político, né? É basicamente isso. De resto, a gente vai levando aí. Tá bom, Canário? Valeu, Marcelo. Valeu. Muito bom. Aí, muito legal você. E a gente vai lhe abusar de novo outro dia aí, viu? Para falar mais sobre China. Um abraço. Não façam bullying sobre a Albânia comigo. Você vai perceber que eu já me antecipei, né? Você vai falar sobre especificamente a economia da Albânia e o grande Enver Hoxha da próxima vez. O que eu posso falar da Albânia é o seguinte, é que a principal avenida de Tirana, que era a Avenida Enver Hoxha, virou a Avenida George Bush. Sério? Que coisa, hein? Tá pior que a gente. A revolução da Albânia foi terrível, mas essa é uma outra coisa. Aí a conversa boteco, pô.
Valeu, Elias. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, semana que vem estamos de volta aqui. A gente anuncia aí qual vai ser o tema ao longo da semana. E aqui vamos estar eu e Marcelo de novo aqui, tratando aí dos meandros da economia e da teoria econômica. Marcelo. Valeu, abraço a todo mundo aí. Nos vemos semana que vem.